Olá pessoal, bem-vindos ao Terceiro Anel e ao Rumo a Berlim, a rubrica diária de rescaldo do Europeu 2024. Quer saber daquilo que eu estou a falar? Fica para ver este vídeo. Pois é pessoal, tal e qual como vos tinha prometido, aqui estou eu para fazer o rescaldo diário do Europeu 2024. Eu sei que já vamos no segundo dia de competição e que já houve assim 2 jornadas, mas no primeiro dia jogou apenas a Alemanha e não ia fazer um dia apenas de rescaldo de uma partida, pois esse não é o intuito. E passo a explicar. Vou fazer então um vídeo diário curto, ou pelo menos vou tentar que seja curto, onde vou avaliar e falar um pouco sobre os resultados que ocorreram, quem foi a equipa do dia e, na minha opinião, qual foi o melhor jogador do dia e qual o melhor golo. E passaremos então as imagens do melhor golo do dia. É assim como podem ver, estou de férias e assim é as condições que há. Peço imensa desculpa pela música ambiente, mas foi o melhor que se conseguiu arranjar. E como podem ver, hoje decidi trazer assim a camisola da Dinamarca em honra ao local onde me encontro de férias. E também porque me traz muitas saudades ter um equipamento vermelho da Hummel vestido, pois há muitos anos que infelizmente isso já não acontece. Para os benfiquistas todos sabem aquilo que eu estou a falar. E agora sem mais vamos debruçar-nos um pouco sobre as 4 partidas que já decorreram. Ora, tal e qual como eu disse, a Alemanha entrou a ganhar. Goleou a seleção da Escócia por 5-1. Um autêntico espetáculo, uma grande partida de futebol, onde vimos uma seleção alemã desde o início da partida empenhada em mostrar que é uma das fortes candidatas à vitória final. Tal e qual como eu tinha dito e falado nos meus vídeos de prognósticos, na minha opinião a seleção alemã não só por estar a jogar em casa, mas principalmente pelo regresso de Toni Kroos, que vai comandar assim na minha opinião esta seleção, uma seleção com muita qualidade, e onde vimos não só os jogadores titulares, como o Musiala a brilhar, como alguns jogadores que saíram depois do banco, como foi o caso de Füllkrug, a fazer uma grande partida. Mas não porque o avançado titular tivesse jogado mal, pois ao fim e ao cabo Havertz também fez uma grande partida na primeira parte, e esta seleção alemã mostrou uma vez mais que está aqui para vencer. É uma seleção a ter em conta, bastante perigosa e que muito provavelmente vai marcar presença na próxima fase, ganhando as 3 partidas. Ora, e depois, como primeira partida do segundo dia, tivemos então as restantes equipas do grupo A a entrar em campo. E estamos a falar da Hungria e da Suíça, acabando os helvéticos por ganhar por 3-1, numa partida onde os helvéticos entraram muito bem, marcando 2 gols, indo para o intervalo com algum conforto. No entanto, os húngaros souberam reagir, acabando mesmo por marcar, mas na minha opinião, a Suíça dominou o jogo, esteve sempre as coisas sob controlo e acabou por marcar já nos descontos, mostrando, na minha opinião, que é uma equipa bastante consistente e, comparativamente com esta equipa da Hungria, embora haja alguns jogadores magiares com muita qualidade nos pés, como é o caso de Szoboszlai do Liverpool, acho que realmente esta equipa da Hungria ainda é muito inexperiente neste tipo de competições. E tal e qual como disse anteriormente, a Suíça parece-me uma equipa muito mais coesa e capaz de passar à próxima fase. Ora, o que nos leva então à partida da tarde, ou seja, a segunda partida do dia de ontem, o Espanha-Croácia, aquele que era o jogo grande do dia de ontem e que, vou ser sincero, foi o jogo que mais me surpreendeu. Não estava à espera de uma entrada em campo de La Roja daquela forma, a conseguir um 3-0 bastante cedo e a submeter a equipa da Croácia. Não era isso que eu estava à espera. Estava à espera de uns croatas muito mais fortes, muito mais aguerridos, mas ao fim e ao cabo, os nomes nas camisolas não marcam golos, os nomes nas camisolas não ganham jogos. Podem meter medo ao adversário, mas estamos a falar da seleção espanhola. Não estes miúdos, mas a seleção espanhola já ganhou 3 europeus e é uma seleção que foi campeã do mundo e dominou o futebol na década anterior. E como tal, os croatas tinham que fazer muito mais em campo se queriam derrotar os espanhóis. Eu estava à espera de uma seleção croata forte, nos vídeos de prognósticos até tinha posto eventualmente que a Croácia ganharia a Espanha, mas realmente a seleção de Modric e companhia desiludiu-me imenso. E a seleção espanhola provou uma vez mais que estes miúdos, mesmo sem grande experiência, têm muita garra e muita fome de vencer. E relembro que já na próxima jornada teremos então um Espanha-Itália, um autêntico embate, uma autêntica batalha para ver quem é que vai liderar este grupo. Por assim, na segunda parte vimos então uma Espanha entrar em campo já de forma mais relaxada, sabendo pausar o jogo, e isto é muito importante. Uma seleção que se mostrou bastante adulta na etapa complementar e não uma seleção que foi tentar golear e jogar mais, pois ao fim e ao cabo, já com a vitória garantida na primeira parte, era importante descansar as tropas, porque isto ao fim e ao cabo são apenas 3 jogos para o avançado do grupo, mas onde vai ser bastante importante estar em forma e ser contundente é na fase final.
Ora, e para o final do dia ficou então o Albânia e Itália, e este sim, outro jogo que me surpreendeu, mas pela negativa. Estava à espera de uma seleção italiana muito mais forte, mas também não compro aquilo que se vende nas notícias e na imprensa em geral, onde dizem reviravolta da Itália. A Albânia marcou um golo no primeiro minuto de jogo e um bom golo apanhou os italianos desatentos, mas a Itália em menos de 12 minutos acabou mesmo por dar a volta, mostrando que é uma seleção muito mais forte e depois, tal e qual como a Espanha, entrou em modo gestão, mas na minha opinião, comparando as duas partidas, foi uma partida muito pobre. Na minha opinião, este Itália-Albânia foi claramente o jogo mais fraquinho até agora deste europeu e estava à espera de muito mais da seleção italiana. Não sei se foi por gestão, não sei se é porque os jogadores não se encontram em forma. Temos que lembrar que Barella foi dúvida até bem perto do início deste europeu e, na minha opinião, tal e qual como disse no vídeo de análise da Itália, é o jogador mais consistente e mais importante desta seleção italiana. E se o mesmo não estiver em forma, isso nota-se muito na forma de jogar. Tal e qual como disse anteriormente, para a semana teremos então um Itália-Espanha e esse sim vai ser uma grande partida, uma grande batalha e todos esperamos um grande espetáculo de futebol. Ora, agora falando então da equipa do dia, ou seja, destes 2 dias, parece-me evidente que será a Alemanha, a única seleção a golear e a mostrar claramente o seu potencial. Mostrou uma vez mais que é uma seleção muito forte, uma seleção contundente e claramente candidata ao título. Também gostei bastante da Espanha, mas quando olho ao jogo jogado, gostei muito daquilo que vi da Alemanha, não só na primeira parte, mas também da segunda parte. E tem uma coisa muito importante, tem uma segunda unidade muito forte e provou isso em campo. Enquanto a Espanha, eu acho que o 11 é muito forte, é bastante bom e aceitável, mas realmente a segunda unidade da Espanha não me convence. Terei que ver mais jogos do europeu para talvez mudar de opinião, mas neste momento para mim a equipa do dia foi claramente os germânicos que jogaram em casa. Ora, já o jogador do dia para mim também não tem discussão e é Toni Kroos. Embora Musiala fosse claramente o jogador mais virtuoso em campo, o regresso de Toni Kroos à seleção traz assim um ar de saudosismo, de romanticismo para os grandes adeptos do futebol, pois ao fim e ao cabo Toni Kroos, um jogador que está prestes a despedir-se do futebol, pois relembremos que já se reformou do futebol profissional em termos de clubes, pois acabou por abandonar mesmo o Real Madrid no final desta temporada após ter ganho tudo, entrou em campo na Alemanha e não aburguesado, tentou comandar o jogo desde o início, liderou a batuta do meio campo, mostrando o Toni Kroos que todos nós conhecemos, o Toni Kroos que já há muito tempo não víamos na seleção, e isto traz grandes recordações aos adeptos de futebol. Só espero que Toni Kroos consiga manter este nível nos próximos jogos, pois ao fim e ao cabo quem ganha somos nós, os adeptos do futebol. Ora, e agora vamos ao momento mais aguardado do dia, ou seja, o melhor golo. E estamos a falar de um golo que foi marcado já em cima do intervalo no Hungria-Suíça. Sim, o golo de Aebischer para mim é claramente o melhor golo do dia. Houve grandes golos no jogo da Alemanha, houve também um bom golo no jogo da Espanha, mas sinceramente, e aliás até o golo de Barella também foi bom, mas sinceramente o golo de Aebischer surpreendeu tudo e todos. O jogador do Bolonha fez uma autêntica cátedra ao futebol. E como podemos ver aqui nas imagens, recebe a bola, faz uma excelente finta e com um remate muito bem colocado e potente, acaba por não dar qualquer hipótese a Gulaxi, que ainda se estirou, mas já não conseguiu chegar à bola. E é isto, vocês podem não concordar como é lógico e podem ter um golo que gostaram mais, o de Fulcro, o de Barella, o primeiro da Espanha, mas sinceramente eu acho que este foi claramente em termos técnicos o melhor golo do dia, pois mostrou um pouco de tudo. Recorde técnico, bom remate, bom disparo, colocação e é isso que nós esperamos de um golo. Esta é como tudo, são opiniões e se por acaso tens uma diferente da minha, deixa aqui em baixo se achas que a melhor equipa do dia foi outra, se o melhor jogador do dia foi, o melhor jogador não, a melhor equipa do dia foi outra, ou o melhor gol do dia foi outra, deixa em baixo nos comentários e depois eu irei responder. É assim, este é o primeiro vídeo do Rumo a Berlim, o rescaldo diário do europeu e amanhã voltaremos com um novo episódio. Hoje sairá um pouco mais tarde do que ao normal, mais perto do período da tarde, mas todos os dias a ideia é que isto saia pela hora do almoço, exatamente antes de se iniciarem as partidas da tarde. É assim, está feito então o vídeo, espero que tenham gostado, se for o caso dá o like, comenta, partilha, subscreve, para cá se tiver X, segue no X e ajuda a crescer o canal. Fiquem bem e até o próximo vídeo. Força Portugal!